Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração. Diga: Jesus, continue falando ao nosso coração. Você tem certeza que está falando com Jesus? Com mais fé, amém? Jesus, fale nesta noite ao nosso coração, que todas as nossas preocupações fiquem lá fora, mas ao sair, elas não me encontrem mais, porque eu estou debaixo de uma unção que me leva para outro nível, em nome de Jesus. Amados, abram comigo Êxodo no capítulo 4. Quem está nos visitando pela primeira, segunda vez, levante a mão, por favor. Tem alguém aqui pela segunda vez, pela primeira vez? Não? Glória a Deus. Que você possa, nessa noite, permitir que o Espírito Santo fale com você. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. O céu, a terra, os homens, os poderes, tudo vai passar, mas a palavra dele permanecerá para sempre, porque a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo, e o Cristo, ele é o alfa e ômega, ele é primeiro e derradeiro. Quem encontrou Êxodo, segundo livro da Bíblia, diga glória a Deus. O versículo 1 diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que tens nas mãos? Respondeu: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou ao que vê ou ao cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Pai, muito obrigado. A tua palavra, ela sempre será maior do que qualquer homem, do que qualquer instituição humana, e eu quero hoje, mais uma vez, me submeter à tua palavra, repreender todo demônio ou domínio espiritual que impede a palavra de entrar no mais profundo do coração dos homens. Pai, que hoje caia por terra as resistências, a sonolência espiritual. Senhor, que hoje caia por terra a resistência, Senhor, em ouvir a tua voz, a resistência em obedecer a tua voz. Pai, eu sei que uma palavra pode alterar destinos, eu sei que uma palavra pode criar um caminho poderoso no deserto, eu sei que o Senhor pode gerar do impossível. Que nessa noite fique sabido que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é o nosso Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração como teus filhos, e toda honra, toda glória, louvor e adoração sejam dadas a ti, em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é o segundo livro da Bíblia, Êxodo, que quer dizer saída. Olhe para o seu irmão e fala para ele assim: Deus tem uma saída. Amém. É o livro da saída do povo de um cativeiro de 430 anos. É uma saída onde Moisés é o homem escolhido por Deus para uma grande e específica tarefa. Moisés é aquele menino que foi tirado das águas. Moisés significa aquele que é tirado das águas. Sabemos que
Faraó havia mandado matar os meninos, e eu acho que Deus tem um senso de humor incrível, porque o cara que está perseguindo Moisés, Deus vai fazer esse homem cuidar daquele que ele está perseguindo. Então eu creio que o senso de humor de Deus é extraordinário, é ou não é? O homem está perseguindo o menino, e Deus faz o homem que está perseguindo o menino cuidar, alimentar, nutrir, dar escola, faculdade, treinar. Irmão, olha que coisa incrível, quando Deus faz, até Faraó, até Satanás, até o inimigo tem que ouvir e obedecer. Você está aí ou não? E eu profetizo que a partir desta noite, tudo que foi levantado contrário à tua vida, Deus vai gerar uma condição e vai reverter as situações, e elas serão favoráveis na tua vida, favoráveis lá no seu trabalho, favoráveis ainda que alguém tenha feito um plano, arquitetado um projeto, um decreto contra a tua vida. Deus está falando na tua vida nesta noite: eu vou pegar todo o decreto que era contra você e vou te favorecer. Deus é um Deus que favorece. Deus está hoje, agora, nesse momento, visitando um ambiente lá na sua casa, lá no seu trabalho, para favorecer a tua vida. Para de ficar com medo de macumba, para de ficar com medo de palavra contrária. Elas existem, elas têm poder e também têm autoridade, mas há um Deus que tem um nome sobre todo nome, um poder sobre todos os poderes. E eu profetizo que ainda que o inimigo tenha lançado uma obra contrária na tua vida, eu profetizo que nesta noite já caiu por terra. Moisés é criado como filho de Faraó, criado para ser um possível sucessor, um possível Faraó. Foi criado com toda a ciência do Egito, foi criado com tudo aquilo que didaticamente homens poderosos eram treinados. Moisés é treinado na língua, na política, na gestão, nos planos de batalha. Moisés é um homem capaz. Diga como Moisés é um homem capaz. Ele é um homem com uma mente capaz, um homem que foi criado no palácio para governar, para administrar, para liderar o país mais evoluído da época. Era como um Estados Unidos hoje, ainda maior, com muito mais potência. Um homem que estava sendo criado na cultura mais desenvolvida do mundo. Você não tem noção. Só que esse cara está recebendo toda essa bagagem, e ele vai ser o legislador de Deus. Escute, Faraó está preparando esse homem para o Egito, mas Deus está usando uma situação para prepará-lo para ser o legislador da palavra. E eu profetizo que tudo aquilo que são formações acadêmicas da tua vida, tornar-se um instrumento, uma ferramenta poderosa, e Deus vai ser glorificado naquilo que você já conhece, e aquilo que você ainda não conhece, Deus vai te dar uma formação acadêmica poderosa, para que aquilo que você tem possa gerar algo extraordinário para o reino. Deus não é aleatório, Deus é preciso, Deus é intencional. Eu acho incrível, porque eu sempre fui um homem tímido. Dos meus irmãos, eu sempre fui um homem que tinha dificuldade para falar. E é incrível que aí sempre tinha, quem vai ser o líder da sala? Irmão, eu era o primeiro que me escondia, e era o primeiro que era escolhido. Eu falava, meu Deus do céu, quanto mais eu fujo, mais eu apareço. Porque não adianta fugir de um plano, não adianta fugir daquilo que Deus tem. E Deus já estava tentando me tirar do meio das malhadas, e eu queria ficar escondido atrás das malhadas. E aí Deus tem seus meios, Deus tem seu jeito de fazer. Eu me lembro que eu estava desempregado lá no litoral de São Paulo. Me lembro como hoje, numa praça chamada 14 Bis, ouvindo rádio, no fone de ouvido. Aí eu ouço alguém falando que eles precisavam
estavam fazendo, resgatando pessoas que tivessem uma boa voz, uma boa dicção, uma boa leitura, e estavam dando uma oportunidade para ser um dos locutores da rádio. Falei, rapaz, eu vou tentar. E dentre tantas pessoas que entraram naquela rádio, ficou eu e um amigo meu, Lauro Andrade, que inclusive depois passou a ser dono de emissora de rádio. E nós caminhamos juntos, montamos uma empresa, inclusive de mídia, de propaganda, de publicidade lá no litoral de São Paulo. E com isso, a cada apresentação que eu tinha que fazer ali naqueles palcos da Enseada, da Pitangueira em Guarujá, eu sempre falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu via aquela monte de gente e falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Coração disparado, boca seca, mas falando a muita gente. Eu não estava entendendo, mas Deus estava me preparando para algo diferente. Não era para mim, não era para meu nome, não era para que eu fosse conhecido, embora o meu nome tornou muito conhecido no litoral de São Paulo. Eu trabalhei em rádio muito tempo, fiz apresentação em muitos eventos grandiosos no litoral de São Paulo, mas de repente eu decidi mudar o rumo. E eu entendo que hoje Deus usa tudo aquilo para que a palavra dele seja pregada. E eu profetizo que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus gerou em você vai ser uma ferramenta poderosa. Não sei se na área dos cálculos, de humanas, de exatas, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus vai pegar homens nesse lugar, mulheres, crianças e jovens, e vai pegar todo o potencial que você tem para que o reino seja engrandecido. Moisés é um homem com condição, com capacidade, pelo que tem, pela posição que ocupa, pelos relacionamentos, ele tem condição humana de ser libertador. Ele tem condição humana de ser um homem para libertar o povo. Mas olha só, ele fica 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém, aprendendo a ser. Moisés fica 40 anos aprendendo a ser. Só que de repente acontece algo, porque Moisés ele vê uma injustiça e ele tenta agir com aquilo que são sua capacidade humana, a sua justiça humana, e deu ruim. Ele tem que fugir para o deserto. Ele vai parar no deserto de Miriam. Ele vai parar na casa de Jetro, que seria futuramente seu sogro. Esse homem que foi preparado, que tinha capacidade, que tinha habilidade, um homem que foi treinado com tudo que um homem bem treinado para um grande combate, para um grande governo poderia receber, ele recebeu. Mas agora o homem que foi preparado para ser alguém, agora está no meio do deserto, e agora ele não é ninguém. Quem está aí? Então enquanto ele tinha toda a capacidade humana para libertar o povo, Deus não permitiu. Até o único homem que ele tentou libertar com a sua capacidade deu errado. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. Então, diga para essa pessoa do seu lado: tem hora que Deus te ensina a ser alguém, mas há momentos que Deus vai te ensinar a não ser ninguém. Há dias, fala para essa pessoa, há dias que você é preparado para ser reconhecido, mas há dias que você vai ser preparado para não ser alguém. Aleluia. Quando Moisés está no palácio, ele é o homem mais bem preparado, ele é o homem melhor posicionado, ele é o homem mais bem relacionado. Eu vou dizer de novo: ele é o homem mais bem preparado, ele é o homem mais posicionado e melhor posicionado, ele é o homem mais bem relacionado. Então ele tinha o que? Todas as qualidades para ser o que? O libertador. Sim ou não? Ele tem posição, ele tem condição, ele tem relacionamentos, ele está em uma condição privilegiada, e Deus não vai usá-lo nesse momento.
Quem está aí? Porque humanamente falando, quando você treina alguém, quando você prepara alguém, o que você fala? Agora está pronto para uma grande missão. Eu me lembro que quando eu me formei, eu olhei naquela formatura e eu fui o ano todo, eu era o porta-voz da sala. Aí você imagina, né, irmão? Eu, o cara mais tímido da sala, era o porta-voz da sala, eu que falava. Então aí no último dia na formatura, aí víamos os jovens brigando lá, porque eles queriam ser o orador da classe. Falei, amados, vocês querem ser? Pode ser. Para mim ficou até melhor. Falei, vai ser bom para mim, que aí eu não preciso aparecer no dia da formatura. Eu vou, mas aí vocês falam. Aí virou uma briga na sala para ver quem ia ser orador. Aí chegaram no coordenador, o subtenente Gonçalves, que era o líder, que era o nosso coordenador. Ele disse, não, mas o Diomar foi o líder o tempo todo, falou o tempo todo pela turma, agora a gente vai tirar ele no dia da formatura. Não, ele não vai sair não, ele que vai falar. E aí está lá eu na formatura, e eu me lembro que quando foi o meu primeiro dia numa companhia aérea, que eu vi um avião daquele tamanho, eu falei assim, e agora? Oncotô e poncovô. Porque uma coisa é você se formar, você se forma, recebe um diploma, aí quando você chega na realidade daquilo que você treinou, que você aprendeu, você fala, e agora? É ou não é verdade? Quem já recebeu uma formação acadêmica ou um treinamento e você fala, agora eu estou pronto, aí você chega na realidade e fala assim, não estou pronto ainda não. É assim ou não é? Pelo menos comigo foi assim. Quando eu entrei num avião pela primeira vez, eu tremia como se eu fosse uma vara verde. Eu tremia tanto, meu joelho batia um no outro assim, eu falava, meu Deus do céu, eu fui preparado tanto tempo para estar aqui, agora eu estou com medo. Você está aí ou não? Porque o medo nos paralisa, e eu profetizo que todo medo está caindo da tua vida hoje. É óbvio, tem gente falando, não, medo é bom. Não, a prudência é bom. A Bíblia diz que sede simples como a pomba e prudente como a serpente. O medo paralisa, mas a prudência me faz avaliar as coisas meticulosamente para não errar o caminho. Deus está lhe ensinando a um caminho para não errar. É por isso que a Bíblia fala assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando velho não se desviará deste. Veja bem, Deus não usa Moisés naquele momento. Deus vai levá-lo para o deserto. E quando Moisés é apenas um velho, um pastor, um anônimo, um desconhecido, Deus fala, agora vou te usar. Senhor, mas agora já é a hora da minha aposentadoria. Não, agora é que começa. Você está aí ou não? Tem gente achando assim, já terminou, não estou bem, não estou legal. Deus está falando para a gente nesta noite, é agora que eu vou começar. Você está pensando que acabou, que não tem mais jeito, que acabou o teu vigor? Deus está falando para a gente nesse lugar, é agora que eu vou fazer a maior e mais extraordinária obra na tua vida. Porque coisas deram errado lá, situações aconteceram que fugiram do teu controle, e Deus está falando para você, é agora que eu vou agir. Moisés agora é velho, é um pastor de um rebanho que nem dele era, é um anônimo, é um desconhecido, e Deus diz, agora eu vou te usar. E por que Deus não usou no primeiro momento que parecia favorável? Por que Deus agora vai usá-lo num momento aparentemente desfavorável? Alguém responde para mim, pelo amor de Deus. Por uma única coisa: Deus reparte sua graça, Deus reparte seu amor, Deus reparte seus dons, Deus compartilha do céu com você, Deus reparte seu amor, sua bênção, seu poder, mas a glória dele Ele não compartilha. Se Deus tivesse usado Moisés como príncipe, ele iria achar, está acontecendo porque eu sou bom, está acontecendo porque eu sou letrado, está acontecendo porque a minha casa não cabe os diplomas na minha parede, está acontecendo porque eu sou o que sou.
E de repente, quando ele não é nada, Deus fala assim: agora é a hora. Você está aí ou não? Deus não vai repartir a glória dele com ninguém. Ele não divide sua glória com ninguém. Eu pergunto para você, amado, olha só, para o príncipe do Egito libertar o povo de Israel era mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Ele tinha habilidade, ele tinha conhecimento, ele tinha o poder na mão, ele tinha caneta na mão, ele tinha autonomia, ele tinha um monte de coisa. Para ele era fácil. Ele tem a caneta, ele tem o poder, ele tem a posição, ele tem a condição de interferir. Mas naquele momento que era aparentemente favorável, Deus não o usou. Se Moisés liberta, então alguém vai dizer assim, ó, olha o que Deus pensou. E Deus é fantástico, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. Deus vai dizer assim, ó, se Moisés libertar, vão dizer, o príncipe do Egito libertou o povo. Mas se eu pegar um velho pastor, se eu pegar um homem de Midian, se eu pegar um desconhecido, um anônimo, sem relacionamento, sem poder, sem condição, sem posição, então o povo vai dizer o quê? Foi a mão forte de Deus, não foi a mão forte do príncipe. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Porque Ele não vai dar a glória dele para Moisés, porque se Moisés livrasse, iriam dizer, Moisés libertou, o príncipe libertou. Para Moisés, como príncipe, foi difícil. Era difícil, tinha suas facilidades, mas também era difícil. Mas para Moisés, agora velho, desconhecido, é impossível. Se lá com a sua tenra juventude, com a formação nas mãos, com treinamento ali na mão era mais fácil, agora com toda a idade é impossível. Levante sua mão. Eu vim pregar aqui nessa noite. O Deus do impossível está nesse lugar. Diga comigo, a obra de Deus começa difícil, e quando ela fica impossível, é o ambiente propício para Deus fazer. Aleluia. Êxodo 4, verso número 10, disse porém Moisés ao Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Como é que eu vou falar para o teu povo? Como é que eu não consigo falar bem? O versículo 12, então o Senhor vai dizer assim, ó, Moisés, quem deu a boca para o homem? Quem fez o homem falar? Quem fez o mudo? Quem fez o cego, o surdo? Não sou eu, o Senhor. E o versículo 12 agora, ele vai dizer assim, ó, você vai, e eu estarei com você, te ensinando tudo que você precisa dizer. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, tudo isso que você tem de conhecimento, de habilidade, tudo isso é legal, mas eu vou te ensinar a andar no impossível. Eu não vou me mover no teu poder, eu vou me mover na tua fraqueza. Porque lá quando você era jovem, você podia, você era forte, habilidoso, saía correndo, pegava a espada, mas agora é diferente. Quando você era jovem, príncipe, aí você ainda tinha a possibilidade de fazer, mas agora é impossível. Você imagina um homem velho, ele vai confrontar o homem mais importante do mundo antigo. Moisés não tem espada, Moisés não tem exército, Moisés não tem nada. Aliás, ele tem algo poderoso, ele tem uma palavra. Você pode aparentemente não ter nada, mas se você tiver uma palavra, querido, você vai fazer coisas impossíveis. Moisés apresenta as suas fraquezas a Deus. Ele fala, sou pesado de língua, minha boca é pesada e a minha língua também. Irmão, ele está falando o seguinte, eu sou gagagagagagago. Como vou falar? Você está entendendo? Tinha tudo isso, mas era pesado de língua. E Deus vai usá-lo mesmo assim, apesar de suas limitações humanas. Você está aí ou não? Segura na mão de alguém, olhe para essa pessoa com carinho, diga assim para ela, tuas fraquezas
não serão problema. Suas habilidades, suas limitações não vão definir o que Deus vai fazer em sua vida e por meio dela. Amém? Deus não se limita na nossa limitação. Deus é Deus. Irmãos, aqui nessa igreja nós já estamos com 15 anos, já estamos adolescentes. Que eu me lembre, eu já fui tio do DI, já participei do louvor da igreja, já participei da intercessão da igreja, já fui o líder dos teens, já fui líder dos jovens da igreja. Irmão, tudo que você possa pensar que tem, já fui o porteiro da igreja, já fui o faxineiro da igreja. Tudo que tem na igreja hoje, um dia eu fiz, eu e a bispa, porque éramos poucos, então a gente fazia tudo, a gente assoviava, chupava cana ao mesmo tempo, chutava, cabeceava, defendia, ia no gol, era tudo, era nós. E Deus foi trazendo um, trazendo outro, foi trazendo outro, e está trazendo uma multidão para esse lugar. Por quê? Porque Ele conhece nosso coração. Você está aí ou não? Irmão, se essa igreja falasse o que todo mundo quer ouvir, ela estava lotada. Lotada. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: é o seguinte, eu gosto até desse lugar, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo. Só que é o seguinte, meu dízimo, se faltar meu dízimo aqui, a situação para vocês vai ficar difícil. Eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa para você, pega o teu dízimo e vai embora. Irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Eu não vou aceitar alguém falar para mim isso. Não vou aceitar, querido. A obra é de Deus, se Ele quiser, Ele cuida. Houve um tempo que essa igreja ficou vazia e nós pagávamos todas as contas do mesmo jeito. Que a obra é dele, a igreja é dele, o reino é dele, o povo é dele. Ele só precisa de alguém para estar à frente, só isso. Mas o milagre é Ele que faz, a palavra é Ele que libera tudo. Muitos de nós temos trazido diante de Deus, e eu quero te convidar hoje a trazer diante de Deus tua fraqueza. Não é que você é bom, você é bom em algumas coisas. Eu sei, você é excelente, eu sei, você é inteligente, tem habilidade, conhecimento. Eu sei, sua parede está cheia de diploma. Glória a Deus, aleluia. Mas toda glória seja para Ele. Mas essa noite Deus te faz um convite para apresentar diante dele não as suas habilidades, não o seu conhecimento, mas apresentar a Ele as suas fraquezas, suas limitações. Deus está dizendo: ei Moisés, as suas qualidades e as suas limitações, fui eu quem colocou aí dentro. As habilidades para você romper, e as limitações para você não achar que você é o Todo-Poderoso. Por isso, todos temos fraquezas e limitações. Sim ou não? Se o homem fala, é porque eu permito. Se o homem não fala, é porque eu não permito. Se o homem ouve, eu permito. Se ele não ouve, eu também não permito que ele ouça. Se o homem vê, Deus permitiu que ele visse. Se o homem não vê, Deus também não permitiu que ele visse. Você está aí ou não? Deus colocou em nós habilidades, mas Ele também colocou em nós limitações. Por quê? Para que ninguém se glorie de nada. Eu reconheço, nesta casa, em determinadas áreas, eu não domino nada. Eu não sei. Se me mandar fazer, eu não vou saber fazer. Se me colocar uma guitarra na minha mão, eu não vou tocar nada. Você vai sair daqui com aquele barulho ensurdecedor. Se colocar um teclado, uma bateria na minha mão, irmão, já era, eu não vou saber fazer. Mas o senhor falou que o senhor já foi do louvor. Só com a meia lua. Só. Deus usa o que Ele tem, no momento que Ele tem. É só, eu só preciso estar disponível. Eu só preciso estar disposto. Se for uma meia lua, Deus vai te usar com a meia lua, com poder e grande glória, mas a glória vai ser dele. Você está aí ou não? Levanta a mão e diga comigo: Deus faz o que quer, apesar de mim. Amém?
Deus vai fazer com você, e depois Ele vai fazer através de vocês, apesar de vocês. Ele está dizendo, com a sua limitação, com aquilo que te impede, eu vou fazer. Eu vim te dizer nesta noite, que eu creio num Deus, que tem nos escolhido, que tem nos separado, desde o ventre da nossa mãe, e olhou para nós com um propósito. Diga comigo, para Deus, não há impossível. Diga mais uma vez, para Deus, não há impossíveis. Mais uma vez, para Deus, não há impossíveis. Não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Para Deus, não há impossíveis. Juízes, capítulo 7. E eu preciso falar isso com você. Diga comigo entrando. Diga comigo entrando no terreno do impossível. Deus está nos colocando no terreno do impossível. Lá em Juízes, no capítulo 7, Deus vai levantar um homem, e o seu nome é Gideão. E o que Deus disse? Gideão, tem gente demais para derrotar o inimigo. Deus, nós temos só 32 mil. O Senhor está falando que é gente demais, porque eles são milhares de milhares, e nós só somos 32 mil, mas ainda é muita gente com você. Irmão do céu, você vê uma multidão que te cerca, tentando te exterminar, e de repente você tem 32 soldados, e Deus fala assim, ainda é muito. Você fala, Jesus, agora enrolou tudo. É ou não é? Quem está comigo? Então no capítulo 7, no versículo 2, o Senhor disse para Gideão: tem gente demais para eu entregar o Midian em suas mãos, a fim de que Israel se orgulhe contra mim, dizendo que com a sua própria força o libertou. E o texto, ele diz assim: tem gente demais. Tem gente demais. Só que o inimigo tinha muito mais do que 32 mil, tinha milhares de milhares. Só que Deus falou o quê? Ainda tem gente demais. 32 mil homens é um bom número, mas é ínfimo diante do exército inimigo, de centenas de milhares de soldados. E Deus olha para Gideão e fala assim: ó, tem gente demais. Eu creio que Gideão deva ter olhado para ele mesmo e pensado assim: 32 mil eu já achava que era impossível, agora Deus quer diminuir o número, agora acabou a guerra, já perdemos. Só que quando Deus fala, Ele garante. Deus está falando uma palavra para você, Ele vai garantir. Se com 32 mil Deus já era difícil, mas Deus fala para ele assim: era difícil, só que agora vou colocar você no número do impossível. Senhor, quantos? Pelo menos uns 25 mil que o Senhor vai deixar? Não. E aí Deus vai fazer uma coisa incrível: coloca os homens para beber água. E aí você vai ver como é que eles vão beber água. Se eles ficarem bebendo água igual cachorro, com a cabeça baixa, esses já estão reprovados para o exército. Só ficaram 300 que beberam do jeito que certo. Está tomando água, mas está atento. Está tomando água, mas está atento. Só 300. Aí Deus fala o quê? Só 300 que vai com você. Deus, ó, foi eles que escolheram. Eles beberam a água do jeito errado. 300. Você está aí ou não? O que Deus está falando para Gideão? De todos os homens que você tem, eu vou te dar 31.700. Como é que é? Vai te dar 31.700, mas vou ficar só com 300. É o número do impossível. Você está aí ou não? Se com 32 mil já era difícil, agora com 300 ficou Ficou o quê? Ficou o quê mesmo? Deus está falando para você, sabe o quê? Sabe por que Ele nos coloca no campo do impossível?
para a gente viver o que nós nunca vivemos, para experimentar o que nunca experimentamos. Nós queremos viver debaixo de uma unção do Deus do impossível, mas quando chega um ambiente impossível, você fica desesperado, você perde a cabeça, você fica preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações, mas Deus está falando para você nesta noite: eu estou colocando você no campo do impossível, para você continuar dependendo de mim. O que é possível para você, você pode fazer, mas o que é impossível para você, eu faço. Uou! Jesus, ele é tão tremendo que ele chega em Betânia. Ele ouve falar que Lázaro está doente, manda um recado para Jesus falando: o teu amigo está doente. Sabe quando é que Jesus vai? Quando Lázaro morre. Você está aí ou não? Jesus falou assim: enquanto estiver no difícil, deixa lá. Deus, mas já está no difícil, já estou no modo difícil. Sim ou não? Tem gente que já entrou no modo difícil, e aí Deus está para muitos de nós já estamos no modo difícil, já está difícil. Só que aí Jesus, o que ele faz? Está no modo difícil, não vou agir ainda, só vou agir no modo impossível. Ai, 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 ai. Você está aí ou não? Ah não, não queria ouvir essa palavra não, querido, mas então reclama com o Espírito Santo. Aleluia. A gente quer ser vitorioso, Deus fazendo. Sabe o incrível do que Deus faz? É que Ele faz em você primeiro, porque Ele te amadurece, Ele te treina, Ele te prepara, para quando você chegar lá, você não se ensoberbecer, achando que foi pela sua glória, pela sua honra, pela tua inteligência, pela tua habilidade. É Deus, é no modo impossível. Você está aí ou não? Aí Jesus fala: enquanto estiver no modo difícil, deixa lá. Quando eles chegarem no modo impossível, eu vou. E aí já tem gente aqui tentando levantar a mão: eu já estou no modo impossível, eu já estou no modo impossível. Então Deus já vai agir. Você está aí ou não? Porque tem gente que está se garantindo. Pode aplaudir. Aleluia. Apóstolo, já estava no modo difícil, já estava desesperado. Se eu for para o modo impossível, fico careca, igual o apóstolo, igual o Ronaldo. Só nós por enquanto, né, Ronaldo? Ah, tem o Rony também, né, Rony? Rony até tentou se esconder ali. Não adianta se esconder, né, irmão Rubens? Dinael tá. Você vai chegar nessa unção ainda, Dinael. Pastor Márcio. Aleluia. Então quando Lázaro morreu, e ele foi para o modo impossível, aí Jesus disse: vamos lá agora. Ei, preste atenção, tem uma situação lá na tua casa, tem uma situação lá no teu emprego, tem uma situação lá no banco, tem uma situação lá de uma pendência com o credor. Ela já está no modo impossível? Tá, apóstolo, não precisa nem levantar a mão não, mas eu declaro em nome de Jesus: se você entrou nesta casa, nesta igreja, nesta noite, no modo impossível, se prepara, porque Jesus já se levantou e está dizendo: eu vou agir no seu modo impossível, para que você entenda que eu sou o Deus do impossível. Ei, rabarabassore cantaraia. Olha para alguém e fala assim: tem coisas na sua vida que Deus está levando para o ambiente do impossível. Diga: não se desespere, Deus vai ser glorificado no seu modo impossível. Você está aí? Está no modo impossível? Glória a Deus, Deus vai agir. Diga comigo: numa condição impossível, Deus é glorificado. Qual a ideia dessa mensagem desta noite, para eu terminar? As limitações, as suas limitações, as suas fraquezas, o seu impossível, não impedirá Deus de agir.
Eu vou dizer de novo: as suas limitações, o seu impossível, não impedirão Deus de agir. Aliás, elas são o gatilho para Deus agir. Você está aí ou não? E Deus vai ser glorificado nisso. As tuas limitações, as tuas fraquezas não impedirão Deus de operar. Falar em operar, eu estava na sala, eu estava sendo preparado para uma cirurgia lá no Santa Rosa. Pronto, já estava até com aquela roupa que aqui atrás não tem nada. Aí você caminha e tem nada. Você já está preparado para um ambiente. Você fala: agora eu estou desfavorável. Aqui eu não tenho nem lenço e nem documento. Você está aí ou não? Aí o médico tinha pedido um outro exame, uma outra tomografia, para saber porque a pedra saiu do meu rim, uma pedra de 1,7, 1,6. Ela se deslocou e ela ficou entre o meu rim e a minha bexiga, ela ficou presa. E aí o meu rim foi inchando, eu já estava ficando até sem ar. Aí eu estou lá, cirurgia marcada, tudo certo. Saí do modo difícil, fui para o modo impossível. Aí, irmão, o bicho estava pegando. Você vai ter que entrar na faca. Então, glória a Deus. Se vai ter, então vai, né? Fazer o quê? Só que ele tinha pedido um outro exame um pouco antes da cirurgia, porque ele queria saber exatamente se a pedra não havia se deslocado um pouco mais, para ser mais preciso na cirurgia. Só que aí vem uma junta médica, aí um passa meu exame para um, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Você está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo mais nada. Você urinou? Sim. Você não sei o que? Sim. Baixou. Você está respirando? Rapaz, mas não é possível, né? Falei: doutor, faz favor, o que não é? O que está acontecendo aí? Que eu já estou desesperado aqui, porque vocês passam meu exame para todo mundo e um médico passa e fala impossível, impossível, impossível. Eu quero saber o que está acontecendo, afinal é a minha própria vida. Eu que vou entrar no canivete, então precisava saber. Aí disse sim. Aí os médicos foram embora, ficou só o doutor. Aí o doutor falou assim: você é de alguma religião? Você crê em alguma coisa? Eu falei assim: eu sou pastor. Ah, você é pastor? Eu falei: sou. Ah, rapaz, então faz o seguinte, troca de roupa, vou fazer sua alta, você vai embora, que você não tem mais nada não. Você está entendendo isso, gente? Quando entrou no modo impossível, Deus foi lá e fez. Mas também já houveram situações que eu entrei no modo difícil, fui para o modo impossível e caí na faca do meu jeito. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Deus usar o poder dEle para fazer, Ele é Deus. Se Ele usar o médico para fazer, Ele também é Deus e vai ser glorificado. Aí o pastor Márcio foi lá me buscar, lá no pronto-socorro. Até foi um amigo de óleo que me deixou lá no pronto-socorro. Falou: me levou, estava mal, não dava nem para dirigir. Aí Diógenes me levou lá no pronto-socorro. Aí está eu lá. Aí operou, está no outro dia. Aí pastor Márcio foi lá me ajudar a tomar banho. Você vê, irmão, ali, irmão, não tem apóstolo, não tem, ali é só o Júnior, sem lenço e sem documento de novo, peladão na frente do pastor Márcio, tomando banho, porque é uma família. Você não tem vergonha da sua família, é ou não é? Está lá pastor Márcio me ajudando, eu lá tomo banho, vou receber alta, glória a Deus, levanto, pastor me ajuda a levantar daquela cama com um pouco de dificuldade, tinha operado de uma hérnia. Aí estou saindo no corredor, aí já estava quase na saída. Deus falou assim: volta lá, sabe aquele homem que estava do outro lado, está desviado, vai lá e fala do meu amor para ele, aí vai eu andando devagarinho de novo, meio curvado, pastor Márcio, vou ter que voltar ali, vamos lá comigo. Aí volta pastor Márcio comigo, e eu ali, até meio abaixado ainda. Falei: amado, é o seguinte, eu já estava indo embora, mas perdão, Deus mandou falar com você isso. E o cara se reconciliou, o cara voltou para Jesus. Então, irmão, olha só, porque tudo Deus tem um plano, um propósito. Era necessário passar por aquela cirurgia naquela noite, porque uma alma na manhã estaria lá esperando para uma reconciliação com Deus.
Então tudo que Deus faz é bom. É por isso que nós temos que glorificar a Deus em tudo, em nossas fraquezas. Se Deus fez, glorifica. Se Ele não fez ainda, glorifica, porque em tudo Ele será glorificado e exaltado. Amém. As tuas limitações, as tuas fraquezas não impedirão o agir e o operar de Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? As minhas fraquezas não impedirão, as suas fraquezas não impedirão. Senhor, eu nunca falei, Moisés falando aqui, mas Deus está dizendo: nunca, pois bem, para mim, se você nunca falou, isso não é problema. Porque se o homem fala é porque eu permito, se o homem não fala é porque não permito, se o homem vê é porque eu permito, se o homem não vê também é porque eu não permito. As suas fraquezas não serão uma barreira. Deus está dizendo nesta noite: as tuas limitações, as tuas fraquezas não me serão uma barreira, desde que você entenda que você é fraco, mas que nele você é forte. Quando Ele leva para a área do impossível, é tremendo demais. É por isso que as nossas fraquezas e limitações não serão a barreira, nem nada impossível para Deus. Muito pelo contrário, serão uma oportunidade para que Deus seja glorificado. Deus te escolheu, apesar das suas limitações e fraquezas. Enquanto você tem uma habilidade em uma coisa, o outro tem outra. Enquanto alguém tem uma habilidade em humanas, o outro tem habilidade em exatas. É ou não é verdade? Deus te escolheu, apesar das suas fraquezas e limitações. E por que Deus nos escolheu com nossas limitações e fraquezas? Por que Deus nos escolheu mesmo quando a gente não tinha condição nenhuma? Moisés, no auge dos seus 40 anos, ele era a pessoa mais indicada, e naquele momento Deus não fez. Mas Moisés, no pôr do sol da sua vida, irmão, Deus vai falar assim: agora eu vou começar a fazer coisas tremendas através de você. Agora Moisés está mais humilde. Quando você olha a palavra de Deus, você percebe que Moisés está com a sandália do Egito, e Deus fala assim: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Sabe o que Deus está falando com Moisés ali? Está falando assim: ó, calça a sandália da humildade agora. Você está aí ou não? Deus está falando para você e para mim: olha, independente da tua posição social, independente das tuas riquezas, porque tem gente bom de grana aqui nessa casa, irmão, eu profetizo, amém? Tem gente boa de posição aqui nessa casa, mas eu quero dizer para você: Deus, Ele está acima de tudo isso, amém? Então, no pôr do sol da história de Moisés, aos 80 anos de idade, que seria a pessoa menos indicada, o que Deus faz? Agora está na hora. Por isso, não tem desculpa. Não sei falar, mas tem mão. Estava falando, obviamente, eu tenho olhos e vejo. Outro dia eu estava vendo o Daniel pegar um galão de água lá no fundo. Daniel nasceu, ele tem uma condição, né? Daniel pegou o galão lá embaixo, colocou no braço aqui e veio, irmão, que Deus usa quem está disponível. Daniel podia, não, eu não posso, porque o outro está difícil aqui, não, pegou aqui, jogou aqui, virou aqui, e a gente fica inventando um monte de não dá por causa disso, não dá por causa... Irmão, levanta e anda. Deus está com pressa de fazer grandes coisas, o mundo está em ebulição, Satanás está trabalhando mais que nunca, e nós estamos dormindo em berço esplêndido. É tempo da igreja se posicionar, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós invadirmos as praças, é tempo da gente tomar uma posição em Deus.
Fui levar minhas filhas ontem à noitezinha. A Ana pediu para ir numa praça, eu errei qual que ela queria e levei ela para outra praça errada. Aí foi a Yasmin, a Ana e a Maria, levei elas na praça aqui da banca. Tem uns brinquedos lá, mas a atmosfera espiritual lá é pesada, irmão. Eu falei, rapaz, aí eu fiquei até de longe, ali já intercedendo. Aí tinha uns nóis, enfim. Aí Deus falou no meu coração assim, ó, tem que ter um movimento espiritual aqui. Você está entendendo? E a gente vai fazer um movimento espiritual ali. Deus vai dar uma chave, uma estratégia. Eu sei de uma coisa, Deus quer que a gente faça alguma coisa naquela praça. Por quê? Porque a gente está muito confortável aqui dentro, está muito legal, está alimentado, está nutrido, está treinado, está preparado. Está preparado para quê? Para ficar mais obeso espiritual? Está preparado para quê? Para ser mais um na multidão? Ou Deus, mas eu tenho limitações. Queridos, Deus vai te usar apesar das suas limitações. Tem fraqueza, Deus te faz forte na fraqueza. Quando Paulo estava em seu momento de crise, o que aconteceu? Está ali, pressionado espiritualmente, a alma gritando dentro dele, quando não tinha saída. De repente Deus chega em Paulo e fala assim: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu sei que você fala vários idiomas, eu sei que você é bom na caneta, eu sei que você fala hebraico, aramaico, eu sei que você fala grego, eu sei que você fala troiano, eu sei que você é o cara. Só que agora você está reconhecendo que é fraco. Então a partir de agora eu vou fazer de você um grande apóstolo. Você está aí ou não? Cara, eu entrei no modo impossível, porque eu estou impossível, irmão, nem eu estou me suportando. Você está aí ou não? E eu tenho falado para Deus: Deus, seguinte, eu quero dar trabalho, mas é para o diabo. Você está entendendo ou não? A gente está dando muito trabalho um para o outro. A gente tem que começar a dar trabalho para o diabo, irmão. É ou não é verdade? Você está impossível demais. Você está uma casquinha muito, dodóizinho de... Irmão, a gente tem que crescer. Essa igreja vai amadurecer. Essa igreja já passou do tempo de crescer, de amadurecer, de ser relevante, de ser bênção, de sair das quatro paredes, de falar do amor de Jesus para outras pessoas. Chega de ficar de braço cruzado. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Aleluia. Então Deus disse: agora que você não é mais ninguém, agora, Moisés, que suas fraquezas estão expostas, agora que teus limites estão aparentes, eu vou usar você poderosamente. Ei, presta atenção. Agora que as suas fraquezas estão expostas, agora que você demonstrou fraquezas em algumas áreas da tua vida, agora que você chegou no modo impossível, Deus está falando: chegou a hora de eu usar você, porque agora você não vai se gloriar com nada, porque você vai entender que sou eu fazendo, que sou eu falando, que sou eu me movimentando, que não é pela tua força, que não é pela tua capacidade, que não é pela tua habilidade, que não é por causa das suas conexões humanas, é porque sou eu. É porque sou. Você está aí ou não? Deus quer pegar você e te usar, para que ninguém diga: foi o príncipe do Egito que tirou a gente da terra da escravidão, mas para que todo mundo diga: foi o braço forte do Senhor. Não foi o príncipe Moisés, foi o braço forte do Senhor. Deus te colocou em algumas posições, a tua casa, a tua família, as pessoas que trabalham junto com você vão perceber o quê? Que não foi por você, foi pela mão forte do Senhor agindo em teu favor, ainda que a tua situação fosse desfavorável. Se ponha de pé, por favor.